Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo de relatos do Reddit. Só passando no começo do vídeo para pedir sua inscrição e seu like caso goste do vídeo. Muito obrigado e fique com os relatos. Eu, um homem de 17 anos, acabei de descobrir que minha irmã de 35 anos é na verdade minha mãe. Desculpe se isso é muito longo, minha irmã não estava muito por perto quando eu era criança porque ela estava na faculdade e depois na faculdade de medicina. Ela visitaria nos feriados e fins de semana se não estivesse ocupada. Sempre que ela me visitava, ela passava muito tempo comigo e me levava a lugares, me comprava coisas e me dava conselhos quando eu precisava. Sempre senti que poderia contar qualquer coisa a ela e ela não me julgaria por isso. Ela nunca se deu bem com nossos pais e eu nunca soube do que se tratava, mas eles discutiam com frequência e sempre havia muita tensão em torno deles. Meus pais eram muito amorosos e nos damos bem, então não há problemas. Quando ela começou a namorar seu agora marido, ela passava menos tempo comigo e vinha com menos frequência. Há 5 anos ela se casou com o cara. Eu não gosto dele de jeito nenhum. Ele é como um cara de fraternidade crescido e está sempre me provocando ou dizendo merdas idiotas. Ele nunca consegue ler a sala. Falei com minha irmã sobre isso, mas ela disse que é apenas a maneira dele de se relacionar com as pessoas e que ele tem boas intenções e é um cara legal. Ele tem sido um pé no saco há 5 anos e quando eu ia lhe dar uma chance, ele estragou tudo. Minha irmã e seu marido vieram jantar 2 noites atrás e iam dormir porque moram a 2 horas de distância. Ele aproveitou isso como uma oportunidade para beber o quanto quisesse. Ele já é insuportável quando sóbrio, então bêbado é ainda pior. Minha irmã e eu estávamos conversando porque já faz um tempo e eu estava dizendo a ela como gostaria de entrar na área médica como ela. O marido idiota chega dizendo que é ótimo eu querer seguir os passos da minha mãe. Minha mãe nunca trabalhou na área médica. Então fiquei confuso e pensei que ele estava apenas sendo burro, mas o rosto da minha irmã ficou tão pálido e meus pais ficaram muito quietos. Eu apenas olhei para minha irmã e percebi que não era apenas um comentário idiota. Tranquei-me no meu quarto e só saí no dia seguinte. Houve muitos gritos e eu aprendi algo enorme, então não quis lidar com isso. Quando finalmente decidi sair da sala, vi que minha irmã estava sentada do lado de fora da porta e aquele idiota havia sumido. Perguntei a ela o que estava acontecendo e disse a ela para não mentir para mim ou nunca mais falarei com ela. Ela me contou que engravidou no último ano do ensino médio e o cara cortou todo o contato com ela. Ela queria ficar comigo e nossos pais a apoiaram totalmente. Ela descobriu que entrou na escola dos seus sonhos, mas teria que desistir da escola ou desistir de mim. Ela não podia escolher, então decidiu ficar com os dois. Ela conversou com nossos pais sobre isso e o plano era que eles cuidassem de mim enquanto ela estivesse na escola e quando pudesse ela me aceitaria de volta. Eu deveria ter crescido sabendo que ela é minha mãe, mas como ela estava tão ocupada e estressada, ela não achava que conseguiria lidar com a maternidade. Nossos pais perceberam que ela estava se afastando, então me adotaram e me criaram como se fosse deles. Ela disse que era jovem e burra na época, então concordou com a adoção. Ela disse que pensou em desistir e me aceitar de volta tantas vezes, mas achou que eu estaria melhor sem ela como mãe. Com o passar dos anos, ela viu menos motivos para me contar, já que eu estava indo bem e sendo bem cuidado. Ela começou a chorar e me dizer que se arrepende de sua decisão e quer ser minha mãe. Mesmo sendo quase adulta, ela quer que recomecemos como mãe e filho. Eu disse a ela que pensaria sobre isso e então ela foi embora. Fui falar com meus pais. Eles me disseram que fizeram tudo por mim porque me amam e não sou obrigado a ir embora agora que sei. Eles disseram que as coisas não precisam mudar se eu não quiser. Parecia mais que eles não queriam que as coisas mudassem. Sinto que toda a minha vida é uma mentira. Sei que fui bem cuidado e não quero parecer ingrato, mas mentiram a minha vida toda. Não me vejo chamando minha irmã de irmã e revivendo a vida como se estivesse tudo bem. Meus pais são aqueles que me criaram, então como eu poderia deixá-los assim? Por outro lado, se eu não decidir ir com a minha irmã, ela pode sentir que a estou rejeitando ou que a odeio e depois de 17 anos ela pode realmente desistir de mim. Estou tão dividido e me sinto traído. Não acredito que descobri através daquele idiota. Isso me deixa ainda mais furioso. Sinto que tenho que escolher um lado e não sei como fazer isso. Eu meio que só quero fugir e esquecer tudo isso. Todo mundo está deixando isso comigo e eu nem sei o que quero no café da manhã de um dia bom. Como faço para abordar isso sem que todos se machuquem? Alguns dos comentários. Você não precisa escolher um lado. Tenho certeza que sua irmã vai entender que você não pode recomeçar. Você está prestes a se tornar adulto. Ela viu você crescer, mesmo do lado de fora, então ela não perdeu nada completamente. E é claro que seus pais não querem que as coisas mudem. Eles criaram você como se fosse deles, então te veem como tal. Se você concorda com a maneira como as coisas estão, com sua mãe biológica sendo sua irmã e seus avós sendo seus pais, diga-lhes exatamente isso.
Levará algum tempo para se ajustar e seu relacionamento com sua irmã será um pouco diferente, simplesmente porque agora você sabe quem ela realmente é para você, mas isso não significa que o tempo não o levará de volta para onde você estava ou para onde você quer estar com ela. Reserve algum tempo, o quanto for necessário, e pense no que você deseja mudar. Se quiser que alguma coisa mude, ninguém diz que você precisa saber agora e ninguém em sã consciência esperaria que você soubesse. Todos amam você, mas faça o que achar melhor para você. Cada um tomou suas decisões, agora é hora de você tomar o seu tempo para tomar a sua. Sei que você tem muitos conselhos aqui e não tenho a mesma história que a sua, mas isso me lembra minha própria vida. Minha mãe me teve quando tinha 15 anos. É claro que ela era apenas uma criança e ainda morava com meus avós, por isso eu morava com eles também. Resumindo a longa história de vida, minha mãe sempre foi uma. Por mais que me doa dizer isso porque eu a amo muito, ela sempre pareceu tomar decisões que eu nunca poderia compreender, e ainda não consigo até hoje. Essa mulher é tão frustrante, haha. Quando ela tinha idade suficiente para se mudar sozinha, ela tinha uns 23 anos, eu acho, ela fez isso. E eu e minha irmã de 3 anos ficamos com meus avós. Agora eu nunca liguei de chamar minha avó e meu avô de mãe e pai, eles sempre foram nossos vovó e papai, mas à medida que envelheço percebo o quanto eles merecem os títulos de mãe e pai, e eles sabem disso. O Dia das Mães e o Dia dos Pais são sempre particularmente emocionantes, pois temos esses avós incríveis que realmente são as principais figuras parentais estáveis e maduras em nossas vidas, que todos sabemos que merecem esses títulos, mas ainda ficamos com a vovó e o papai. Eles estiveram presentes em cada passo do caminho, para não dizer que minha mãe não esteve, já que ela esteve presente na maioria dos grandes eventos da minha vida, mas não naqueles como os pais fazem, para onde eles têm que arrastar você para a escola, todo o treino de futebol, consulta ao dentista, etc. Eu sei que minha mãe é minha mãe, mas meus avós são realmente pais e não sei o que teria feito sem eles. Quando minha mãe estava estável o suficiente para finalmente nos pegar e cuidar de nós sozinha, eu tinha 15 anos, fiquei com ela até os 19, até que percebi que queria estar em casa e voltei a morar na casa dos meus avós enquanto meu irmão ficou com minha mãe. Então sim, agora tenho 21 anos em casa e é claro que sempre amarei minha mãe e ela sabe disso, mas ela também sabe que foi melhor para mim voltar para casa com meus avós. Honestamente, eu apenas digo para fazer o que seu coração deseja. Não consigo imaginar a dor que você sentiu ao saber que mentiram para você, mas sei que há muito amor na sua história e não se preocupe com quem você pode machucar. No final faça o que achar melhor para você, tenho certeza, ou pelo menos espero, que sua família irá apoiá-lo em qualquer decisão que você tomar. Saiba apenas que seus pais amam você e queriam lhe dar uma vida que eles achavam que seria melhor do que a que sua mãe poderia ter. Minha mãe me teve quando tinha 18 anos e, como descobri muito mais tarde, também foi uma idiota. Também fui criado com meus avós até os 3 anos. Quando meu tio decidiu me criar com sua esposa e 2 filhos, cresci chamando minha tia e meu tio de pais e meus primos de irmãos. Eu sempre soube, nunca foi segredo, porém, eu não via minha mãe biológica com tanta frequência e, quando eu tinha 6 anos, ela se mudou para outro país para começar uma família com um novo homem e me deixou para trás. Eu não entendi então o quão confuso isso é. Avançando rapidamente através de uma infância bastante infeliz, história diferente, aos 26 anos localizei meu meio-irmão e consegui o endereço de e-mail de nossa mãe. Trocamos apenas um e-mail, e não sei o que esperava, mas ela basicamente confirmou que me abandonou, pois não suportava olhar para mim por culpa de não ter me criado até então. Infelizmente ao fim, eu nem respondi. Ela disse que sou sempre bem-vinda em sua casa se precisar de um lugar para ir, mas parecia vazio e nunca foi levado em consideração para mim. Pelo menos descobri que certas doenças mentais e ser um idiota são coisas de família. Fui esterilizado pouco depois, sem brincadeira, não quero que outra pessoa tenha uma mãe estável. Desculpe pela história um tanto deprimente, mas queria compartilhar que não há problema em admitir que sua mãe biológica não está realmente preparada para ser mãe e toma decisões erradas. Não odeio minha mãe, perdoei-a, mas também não a amo, meio indiferente, e tudo bem. Atualização. Primeiro quero dizer muito obrigado a vocês, não pensei que receberia tanto feedback. Iniciei um bate-papo em grupo familiar e sugeri que deveríamos procurar terapia familiar. Todos estão a bordo e dispostos a fazer o que for preciso para que esta situação funcione. Tenho muita sorte e posso ver meu privilégio. Muitas crianças não conseguem o que eu tenho, uma família amorosa. Então talvez eu estivesse fazendo disso algo mais importante do que era. Minha irmã disse que vai se esforçar mais para estar na minha vida. Acho que a terapia pode ser boa para nós. Quanto ao marido idiota, minha irmã realmente quer que nos demos bem, mas não vejo isso acontecendo. Talvez ele devesse fazer terapia algumas vezes, mas apenas se levar isso a sério. Ela está muito brava com ele, mas quer resolver as coisas com ele.
Além disso, foi muito interessante ler histórias de pessoas que passaram por algo semelhante ou conhecem alguém que passou. É uma loucura como essas coisas são frequentes e comuns. Acho que até que você experimente algo por si mesmo, pode parecer inacreditável. Foi inspirador ler e alguns deles foram comoventes e me fizeram perceber que não deveria deixar minha raiva tomar as decisões porque a vida é curta. Meus pais não estão ficando mais jovens, eu não gostaria que meus últimos momentos com eles fossem algo tão negativo, eles ainda precisam ganhar minha confiança, mas não vejo por que não podemos estar em boas condições enquanto eles o fazem. Eles têm se desculpado extremamente desde então, mas as ações falam mais alto que palavras, então veremos. Outra questão que surgiu foi o fato de não saber de onde veio a outra metade de mim. Meu pai biológico basicamente desapareceu da vida da minha irmã. Não sei se deveria tocar no assunto porque ninguém mais o fez ainda. Esse será outro tópico de discussão para a terapia, eu acho. Muito obrigado àqueles que estavam genuinamente tentando ser prestativos e gentis. Recebi muito apoio, mais uma vez obrigado. Alguns dos comentários. Op não respondi antes, mas acho que o maior erro que seus pais e sua irmã cometeram foi não lhe contar antes que você havia sido adotado pela mesma família. O verdadeiro trauma para você foi descobrir acidentalmente que sua irmã era sua mãe biológica quando você já era adulto, por alguém que você considera um idiota, e não por alguém que você ama e em quem confia. E acho que está claro que seus pais e sua irmã realmente amam você e nunca tiveram a intenção de machucá-lo ao ocultar a verdade. Espero que outros adotantes na família leiam esta história de advertência e contem a verdade às crianças na idade apropriada. Estou pensando em talvez 12, mas nunca estive na sua situação. Que idade você gostaria que lhe dissessem, Op? Eu, uma mulher de 18 anos, acabei de descobrir que meu irmão de 34 anos e sua esposa são meus pais biológicos. Eu não sei como lidar com isso. Acabei de descobrir que meu irmão e sua esposa são na verdade meus pais biológicos há algumas semanas. Meus pais me sentaram e meu irmão e sua esposa estavam lá. Eu estava nervosa porque todos pareciam muito sérios. Meu irmão falou primeiro e disse que me ama, mas quando ele e Kelly eram pequenos não tinham ideia de como cuidar de mim quando era bebê. Eu estava confusa e me perguntando o que diabos eles estavam falando. Kelly então disse que seus pais a expulsaram quando descobriram que ela estava grávida de mim e meus pais a acolheram. Eu me levantei e xinguei eles, porque acho que estava em choque e negação. Kelly começou a chorar e meu pai me disse para sentar e ouvir. Meu irmão disse que nós lutamos para ser pais e meus pais se ofereceram para cuidar de mim quando eles fossem para a colagem. Quando eles voltaram, eu já tinha um vínculo com meus pais e foi decidido que eles me criariam e eu saberia quem eram meus verdadeiros pais quando eu fosse mais velha para entender por que fui dado aos meus pais. Eu perdi o controle de novo e comecei a chorar e chamar todos de mentirosos. Acabei de sair de casa. Ouvi meu pai gritando para eu voltar. Acabei aqui na casa da minha melhor amiga e contei a ela o que aconteceu e ela estava apenas me consolando. Meus pais vieram, mas meus melhores amigos falaram com eles e eles foram embora. Eu tenho ficado aqui, eu me sinto tão perdida e confusa. Mentiram durante toda a minha vida, todos mentirosos. Estou muito magoada. Eu não consigo parar de chorar. Como faço para lidar com essa dor? Alguns documentários. Claro que você está chateada, que choque. Reserve algum tempo se puder ficar com seu melhor amigo por alguns dias. Peça-lhes que avisem a sua família que você está bem, mas precisa de algum tempo para processar essa informação. Aproveite o tempo para cuidar de si mesmo. Você teve um choque. Você precisa cuidar de si mesmo em primeiro lugar. Descanse, mantenha-se hidratada, coma bem e faça coisas que você gosta. Não há necessidade de tomar decisões precipitadas. Na verdade, isso é bastante comum. Haverá pessoas por aí que sabem o que você está passando e podem lhe dar alguma orientação. Não sei como encontrá-los, mas o Google provavelmente pode ajudar. Muitas felicidades. Eu sinto muito. Quando eu tinha cerca de 13 anos, agora com 58, então não me lembro exatamente quantos anos eu tinha. Meu pai me disse que minha mãe não era minha mãe. Isso explicou muito sobre minha vida, sobre como a família da minha mãe, meu pai não tinha família, que me tratava. Eles não foram maus comigo, mas definitivamente havia algo acontecendo. Então, todos que eu conhecia como minha família não eram realmente parentes de mim, tias, tios, primos, avós, e todo mundo sabia, menos eu. De qualquer forma foi um choque. Meus pais, todos os três, eu acho, já morreram há muito tempo, mas ainda existem efeitos. Sinto que vim do nada, pois meu pai nunca falou muito sobre sua vida e nunca conheci ninguém de sua família e ele morreu quando eu tinha 16 anos. Conheci minha mãe biológica quando tinha 28 anos, mas ela era uma estranha para mim e permaneceu então. Minha mãe que me criou morreu nessa época. Minha mãe biológica também está morta.
Seus pais e avós erraram em esconder isso de você, eles fizeram isso por amor, mas uma pessoa, você, tem o direito de saber quem é e de onde vem. Sugiro procurar um terapeuta. E converse com sua família sobre isso, bastante, trabalhem juntos. Eles não queriam machucar você. Aquilo importa. E você? O que achou dos relatos? Compartilhe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para nos apoiar e receber mais desse conteúdo. Muito obrigado por assistir.